Vencemos o Goiás! Vencemos! Aleluia! Aleluia! Vencemos! Meu, caramba, gente! O Flamengo, os jogadores não desaprenderam a jogar futebol. Que maravilha! É uma grande notícia isso. Ganhamos do poderosíssimo Goiás. Mas assim, deixando a brincadeira de lado, o Goiás é tão poderoso contra o Ceará, que a gente perdeu 2-0 no Maracanã, né? O Goiás é tão poderoso contra o Fortaleza, que a gente empatou de 0-0. E é um pouco inferior ao Fluminense, que nos ganhou de 2-1 no Maracanã. Ou seja, os 8 pontos que a gente perdeu nas últimas 3 rodadas foram para adversários em nível muito parecido ao Goiás de hoje. E vencemos! Nós temos o melhor time do Brasil, nós temos o melhor time da América do Sul. Apesar de não vir jogando o melhor futebol, nem passado perto, mas é superior. E quando você é superior, você tem que ganhar, pô. Tem que ganhar. Ganhamos. Nossa, parabéns, jogadores, hoje. Mas sabe por que ganhamos, galera? Porque competimos. Porque só o nome que tá na camisa ali, só o escudo sozinho não joga bola não, pô. Tem que jogar, tem que transpirar. E o Flamengo hoje transpirou. Competiu num gramado, num pasto, lá em Goiânia, depois de uma chuva torrencial, uma lama só. E competimos. E lembrando, metemos 5 bolas nas redes do Goiás. 5. 2 valeram, 2 não valeram e 3 valeram. Isso é muito importante. O Flamengo passou por cima do Goiás. E é o correto. Era para ter feito isso contra o Ceará. Era para ter feito isso contra o Fortaleza, contra o Fluminense. Olha, eu tenho uma teoria, gente. Hoje em dia, do futebol da forma que está, você só tem jogo fácil a partir do momento que você abre 2 gols de vantagem. Não que 2 gols resolvam um jogo. Até muita gente fala, é um placar perigoso. Eu acho assim, né? Nem tanto para mim não. Mas eu quero, se for o caso, eu sempre quero que meu time comece com 2-0. Se é perigoso, poxa, eu queria todo jogo esse perigo aí. O Flamengo começando com 2-0 em cima dos adversários. Mas é um placar que abre o adversário. E aí você vê o nível desse campeonato. O Flamengo, quando abre 2-0, o Goiás praticamente não incomoda o Flamengo, porque ele não sabe atacar. O ponto é esse, ele não sabe atacar. Os times, a grande maioria dos times, sabe contra-atacar, mas não sabe atacar. E quando eles precisam sair por um jogo, é esse desastre que foi o Goiás hoje, gente. Por que não aconteceu isso com o Ceará? Porque o Flamengo não abriu 2 gols de vantagem em cima deles. Por que isso não aconteceu com o Fluminense? O Flamengo fez 1-0 no Fluminense. Se mata 2, acabou o jogo. Fez? Não fez. Manteve o Fluminense vivo. Por quê? Um gol só de diferença, gente. É uma vantagem muito pequena, ainda mais para esse time do Flamengo que quase sempre toma gol. Os adversários sabem disso. Se eu jogar retrancadinho, e mesmo que eu venha tomar um gol do Flamengo, tá sossegado, a gente vai fazer um gol no Flamengo. O Racing jogou com essa estratégia na Libertadores e tirou a gente. Então esse é o ponto. Então hoje o Flamengo foi lá, fez 1-0, fez 2-0, matou o jogo. E aí daí pra frente, gente, é 3, é 4, é 5. E o Flamengo hoje cumpriu esse papel. Então, falando do Ceni, ele não inventou hoje, botando César no lugar do Hugo, fez o correto, ponto para ele, não inventou. Fez o correto de botar um zagueiro de ofício para jogar com o Rodrigo Caio, ponto para ele. Foi o Gustavo Henrique? Eu gostei quando eu vi a escalação? Não gostei. Para mim era o Natan. Tudo bem, botou o Gustavo Henrique, não comprometeu, ponto pro Ceni. Botou o Diego no lugar do Gerson, que jogou muita bola hoje o Diego. Ponto pro Ceni. Para mim, eu acho que só a nota negativa é ele continuar insistindo em não jogar com Pedro e Gabigol. Hoje era um jogo com a carinha do Pedro e Gabigol. Aquele jogo pesado, muita bola passando ali por cima da área. Jogo perfeito pro Pedro hoje. E ele não entra. É muito simples, gente, ele jogar com o Pedro.
Era só ele tirar o Bruno Henrique e jogar num 4-4-2 com Arrasca e Everton armando, Gabigol com Pedro na frente, finalizando. Ou, até porque, quem que achava que o Goiás ia vir de peito aberto para cima do Flamengo, gente? É de novo, é a história do dois gols de diferença. O Goiás só saiu para o jogo depois do 2-0. Aí o Goiás veio para o jogo. Depois do 2-0, quando a vaca já tinha ido para o brejo. Então, outra estratégia, ele poderia entrar, até porque o Everton Ribeiro não está jogando nada. Hoje jogou até melhorzinho, mas não está jogando nada. Nos últimos 2 meses. Era pegar o Everton Ribeiro, sacar, jogar no 4-3-3. Com o Arrasca armando, Bruno Henrique ponta esquerda, Gabigol ponta direita, Pedro centralizado. Sabe, não tem muito mistério, gente. Eu já falei aqui já 2 estratégias que ele poderia tirar fácil, assim, sem inventar muito. Mas ele não tira Everton Ribeiro, ele não tira Bruno Henrique. E aí, então assim, então tem esse lado negativo. Quando ele tira o Bruno Henrique para botar o Michael, e quando ele tira o Gabigol para botar o Pedro, eu falei, poxa, caramba, ele só tem um jeito de jogar, ele não tem variação tática. É sempre a mesma. É um estilo, um 4-4-2 que ele está fazendo ali, com o Bruno Henrique bem aberto e o Gabigol centralizado e de meia esquerda, meia direita ali armando Arrascaeta com o Everton Ribeiro. Então é um 4-4-2 meio torto para o lado esquerdo do nosso ataque. E ele já reconheceu que o lado direito fica meio isolado ali, porque aí é a hora que o Everton infiltra para a passagem do Isla ali e tal. Enfim, então, aquela hora eu fiquei bravo. Mas aí eu entendi. Conversando com meu parceiro Maico, saudações aí, Maico. Durante o jogo a gente fica trocando WhatsApp. E aí ele perguntou sobre a história de suspensão, né, de cartão pendurado, tal, quem estava pendurado. Aí eu entendi a substituição dele. Ele tira o Bruno Henrique e o Gabigol, porque os dois estão pendurados com cartão amarelo. E ele não queria perder os dois para o jogo contra o Palmeiras, né? Então aqui em Brasília, que inclusive se não tivesse aí sem público, o Mané Garrincha não ia dar para quem quisesse assistir o jogo, ia dar 70 mil pessoas aqui em Brasília, na minha terra, fácil. Então é isso. Então eu acho que aí sim a substituição do Ceni para mim acabou fazendo sentido, né? Então ele fez o correto, tirou os dois realmente. Não acho que o Michael fosse o melhor cara para entrar hoje. E aí vamos falar das atuações individuais. Então, Hugo entrou, pegou tudo que foi no gol. O que não me surpreende, porque para mim é o melhor goleiro do elenco do Flamengo, melhor do que o Diego Alves, na minha opinião. Rodrigo Caio, praticamente perfeito atrás. E junto com ele o Gustavo Henrique também foi praticamente perfeito. Essa frase parece que não faz nexo, né, perfeito com o Gustavo Henrique, mas foi. A gente tem que ser honesto, foi. Jogou um jogaço. Os dois laterais foram muito bem. Isla apoiou, marcou legal. Felipe Luiz apoiou e marcou legal. Vários lances no primeiro tempo, o Felipe Luiz faltava desenhar pro Bruno Henrique. Bruno Henrique, infiltra na diagonal, caramba, correndo, você é rápido. Eu vou dar uma metida lá nas costas do zagueiro, mas o Bruno Henrique não entendeu. Arão, para mim fez um jogo regular, falhou nas saídas de bola fáceis ali de trás. Foi um jogador mais estático ali na defesa, foi mesmo cão de guarda. Preencheu bem os espaços naquilo que precisava, mas na frente foi muito conservador e não contribuiu em nada, praticamente. Diego fez um jogaço, cumpriu o que falou na entrevista depois do jogo contra o Ceará, tá na hora de falar menos, jogar mais. E ele jogou bola, jogou muito, muito tesão, muita disposição, deu assistência pro gol da Arrascaeta. Então, para mim, grande jogo, fez diferença nesse jogo. Já estava com tempo que eu queria ver o Diego entrar para fazer diferença. E ele fez muita diferença nesse jogo contra o Goiás. Deu exemplo para os outros. Tem que jogar mais bola. Do meio para frente, Arrascaeta faz o primeiro gol e foi um maestro no jogo de hoje. Clareou jogadas assim, uma atrás da outra. Jogaço do Arrascaeta. Mostra o tanto que ele é decisivo. É difícil o Arrascaeta não contribuir num jogo ou com assistência ou com gol. É muito difícil.
Jogador perigosíssimo, inteligentíssimo, excelente, não é à toa que é camisa 10 da seleção do Uruguai e vive dando gol lá pro Suárez e pro Cavani na seleção, na Celeste, né? Everton Ribeiro até contribuiu um pouco na frente, ele deu uma assistência pro Michael que não entendeu, que era só chegar batendo no segundo tempo, ele fez um pivô pro Michael, o Michael não fez gol, deu um bom chute ali de fora da área, num dos gols anulados contribuiu para a jogada, mas ainda acho que está muito abaixo do que ele pode render. Bruno Henrique mal, deu assistência para o Gabigol no segundo gol, porque o zagueiro do Goiás praticamente falou, vai Bruno Henrique, faz o gol, porque tropeçou sozinho e deixou o Bruno Henrique na cara do gol. Ele não chuta por medo de chutar, ele deu aquele passe para o Gabigol para jogar a peteca para o Gabigol. Mas ele teve medo de chutar, aquela bola era uma bola para ele chutar. Graças a Deus, deu o toque correto, o Gabigol botou para dentro, então beleza. Mas não jogou bem. Ele e Everton, para mim, seriam meus dois alvos, um dos dois para a entrada do Pedro. Aí, Gabigol, para mim, a atuação perfeita do Gabigol. Perfeita. Teve 3 chances, 3 bolas na rede. Uma delas de voleio, inclusive, que o juiz anulou, bem anulado. 2 gols bem anulados. Mas por impedimentos, assim, distâncias curtas ali de impedimento. E as bolas que chegaram ele guardou, é a função dele. Então, ótimo. Então, Pedro entra, joga 25 minutos e faz um gol, só para variar. Não pode um cara desse ser banco de reserva, me desculpa. Michael entrou e só mostrou porque que não serve para jogar no Flamengo. Jogador fraquíssimo. Teve a jogada do Everton, faz o pivô, dá para ele, tipo, na marca do pênalti, chuta caramba pro gol. Não chuta. Tentou passar pé em cima da bola e tentou driblar ao mesmo tempo e acabou saindo com bola e tudo. São as jogadas clássicas do Michael. Não contribui com nada. Nada. René, que também entrou, vacilou atrás num lance pelo lado dele, depois de uma falha do João Gomes, diga-se de passagem. João Gomes não entrou bem hoje, errou muito a saída de bola, errou o posicionamento, tomada de decisão. René erra nessa jogada, mas contribui no terceiro gol. Porque o terceiro gol sai porque ele bloqueia o passe do zagueiro do Goiás, a bola sobra para o Pedro faz o gol. Então contribuiu com um gol ainda, né? Vitinho entrou bem, fez a função tática dele de acompanhar lateral ali pela direita da defesa do Flamengo e na frente chutou, ainda contribuiu bastante, correu bastante. Eu acho que só foram esses que entraram, né? Eu não me lembro de mais ninguém. Então é isso. O Flamengo fez um bom jogo. Se quiser ser campeão, tem que ganhar do Palmeiras. Agora é ganhar todo mundo, gente. Chegou, vai ter que ganhar. Não tem conversa. E lembrando, a próxima rodada pode ser decisiva para o Flamengo ser campeão. Pode ser decisiva. Ainda não estou animado não com o título. Mas se acontece do Flamengo ganhar do Palmeiras na próxima rodada, eu fico animado. E sendo que o Palmeiras vai ser um adversário diferente. Vai ser um adversário que vai vir para cima do Flamengo. Não vai armar retranquinha não. Duvido muito que jogue com retranquinha. Porque eles precisam ganhar também se eles quiserem ser campeões brasileiros. Então assim, é jogo direto. E é um jogo numa rodada em que o São Paulo já vai ter jogado contra o Inter no Morumbi e o Grêmio já vai ter jogado contra o Atlético Mineiro lá em Porto Alegre. Ou seja, os 6 primeiros colocados vão ter duelos entre si. Então, se o Flamengo ganha, uma hipótese bem factível, tá, que eu vou fazer. O Flamengo ganha do Palmeiras. Grêmio e Atlético Mineiro empatam. E São Paulo e Inter empatam. Numa rodada, os 5 rivais do Flamengo na disputa pelo título perdem ponto. E só o Flamengo que não perde. O Flamengo consegue tirar, gente, no mínimo nessa brincadeira, 2 pontos de todos os adversários. Ou tirar ou abrir, né, de quem está abaixo. Então, espanta o Palmeiras, abre 4 pontos para o Palmeiras, tira 2 do São Paulo, 2 do Inter, 2 do Atlético e ainda abre 2 do Grêmio. Então é uma rodada que é dos sonhos. Vamos torcer para isso. Empate de Grêmio e Atlético, empate de Inter e São Paulo e vitória do Mengão. Isso aí, galera. Saudações e vamos para cima.